Olá, esta é mais uma videoaula do módulo 2, Vetores, Produto de Vetores. O tema desta videoaula é vetores. Antes de estudarmos o conceito de vetor, vamos a um conceito preliminar, que seria o conceito de segmento orientado. O que é um segmento orientado? Nada mais é do que um par ordenado de pontos, em que o primeiro deles é chamado origem e o segundo extremidade do segmento. Aqui nós temos a representação geométrica do segmento orientado AB. Note que nesse caso, a origem estaria representada pelo ponto A e a extremidade do segmento está representada pelo ponto B. Todo segmento orientado é caracterizado por três atributos: comprimento, direção e sentido. Vamos a eles. O que seria um comprimento de um segmento orientado? O comprimento nada mais é do que o tamanho desse segmento orientado. Aqui, por exemplo, a gente tem o segmento orientado AB, que numa determinada unidade de medida, unidade de comprimento pré-estabelecida, nós verificamos que o comprimento desse segmento orientado AB é dado por 4U. Por isso que o comprimento é determinado por 4 unidades de comprimento. Os outros atributos, direção e sentido. Aqui nós temos dois quadros em que nós vamos analisar a direção e sentido desses segmentos orientados. No primeiro quadro, note que cada segmento orientado se encontra sobre uma determinada reta e que essas duas retas são paralelas. O que isso significa? Isso significa, então, que esses dois segmentos orientados, AB e CD, apresentam a mesma direção. E, além disso, eles apresentam o mesmo sentido. No primeiro caso, segmento orientado AB, origem A, extremidade B, e no segundo, origem C, extremidade D. Vamos à diferença para o segundo quadro. Apesar dos dois segmentos orientados estarem contidos em retas que são paralelas e apresentarem a mesma direção, eles apresentam sentidos contrários, pois no primeiro segmento orientado, origem A, extremidade B, e no segundo, origem C, extremidade D. Uma observação: a gente só pode comparar sentidos de segmentos orientados quando eles apresentam a mesma direção. Aqui nós temos uma segunda possibilidade, caso os segmentos orientados pertençam a retas coincidentes. Note que AB e CD estão sobre uma mesma reta, e nesse segundo caso também. No primeiro, eles apresentam a mesma direção, pois retas coincidentes são consideradas paralelas, e o mesmo sentido, de A para B, e no segundo caso, de C para D. Já aqui no segundo exemplo, os segmentos orientados AB e CD, apesar de apresentarem a mesma direção, possuem sentidos contrários. Agora que a gente já estudou um pouquinho sobre segmento orientado e sobre os seus três atributos que os caracterizam, vamos ao conceito de vetor. Então, o que é um vetor? Um vetor, determinado por um segmento orientado AB, é o conjunto de todos os segmentos orientados que possuem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento de AB. Então, por exemplo, aqui a gente tem um segmento orientado que está determinando o vetor AB. O vetor AB pode ser representado também pela letra V. Note que aqui nós temos um outro segmento orientado de mesma direção, mesmo sentido e mesmo comprimento. Nesse caso também, e finalmente aqui também. Ou seja, esse conjunto, é claro que existem mais segmentos orientados que têm a mesma direção, sentido e comprimento desse segmento orientado AB. Mas o que a gente observa é que todos esses segmentos orientados representam o mesmo vetor, no caso o vetor V. Agora que a gente já estudou o que é um vetor, vamos a alguns conceitos complementares.
Então, quando dois vetores serão iguais? Dois vetores serão iguais se e somente se eles tiverem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. Por exemplo, o vetor v e o vetor w. Eles apresentam a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. Por isso, eles são considerados iguais. E vetor nulo? O que seria um vetor nulo? O vetor nulo é aquele cujo representante é um segmento orientado nulo. Aqui nós temos a representação geométrica do vetor nulo, que é dado por um ponto. Segmento orientado nulo é um segmento orientado de comprimento igual a zero. E a notação, como nós indicamos o vetor nulo. Bom, dado um vetor v, AB, o vetor BA é chamado vetor oposto de AB. E ele pode ser denotado por menos AB ou por menos V. Aqui nós temos uma figura para ilustrar. O vetor AB, de origem A e extremidade B, também chamado vetor V, apresenta o vetor oposto, que apresenta a mesma direção, o mesmo comprimento, e a única diferença é o sentido, que é o sentido contrário em relação ao sentido de V. Então, ele está denotado por menos V. A origem, no caso, no vetor V, é A, extremidade B. E no vetor oposto a ele, a origem B e a extremidade A. E vetor unitário? O que seria um vetor unitário? Um vetor unitário nada mais é um vetor que apresenta comprimento, também chamado de norma, indicado por esta notação, que apresenta comprimento igual a uma unidade de comprimento. Ou seja, norma igual a 1. Numa determinada escala de medida, a unidade valendo 1, ele apresenta uma unidade de medida. Para que serve o vetor unitário? O vetor unitário serve para que, a partir de um vetor V, um vetor qualquer V, só que tem que ser um vetor não nulo, a gente determine o versor, é um conceito importante, o versor desse determinado vetor, que tem que ser não nulo. Então, o que seria o versor? O versor é um vetor unitário, ou seja, de comprimento, norma igual a 1, e que apresenta a mesma direção e o mesmo sentido de V. Aqui a gente tem a visualização, representação de um determinado vetor V, numa escala pré-definida, um U. Então, aqui a gente vê que ele apresenta 4U. E o que seria o versor dele? Seria um outro vetor de mesma direção e mesmo sentido de V, só que com uma unidade de medida, norma igual a 1. Agora, mais dois conceitos finais para a gente finalizar essa aula. O que seriam, então, vetores ditos colineares? Vetores colineares nada mais são do que vetores que apresentam a mesma direção. Não importa o sentido. Se dois vetores apresentarem a mesma direção, eles são chamados colineares. Então, aqui a gente nota que tanto o vetor v quanto o vetor w estão contidos em retas que são paralelas. Portanto, eles apresentam a mesma direção. Pode ocorrer o caso também dos dois vetores estarem em retas coincidentes, que também são paralelas. Então, aqui o vetor u e o vetor w são vetores colineares entre si. Aqui a gente trouxe exemplos de vetores que apresentam a mesma direção e esses dois apresentam o mesmo sentido e esses outros dois também. Nos dois casos, V e W apresentam o mesmo sentido, mas nada impede de que, apresentando a mesma direção, pode ser o mesmo sentido ou sentido contrário. Eles serão chamados colineares. E o último conceito da nossa aula seria o conceito de vetor coplanar. Quando que três vetores são chamados coplanares entre si? Eles serão coplanares se existirem representantes desses vetores que pertencem a um mesmo plano alfa.
Então, duas situações distintas. Aqui a gente tem os vetores UV e W, conseguir representantes desses vetores contidos no mesmo plano alfa. Então, UV e W são coplanares. Nesse segundo caso, UV e W, eu não consigo representantes deles, segmentos orientados que os representem, de forma a estarem contidos no mesmo plano. Note que eu consigo um mesmo plano que contenha U e V, mas o plano que contém W não é o mesmo plano que contém U e V. Por isso, eles são chamados de não coplanares. Uma conclusão que a gente pode tirar é a seguinte: dois vetores serão sempre coplanares, porque dados dois vetores, eu sempre consigo encontrar um plano que os contenha. Mas quando eu tiver três vetores ou mais, existe a situação em que eles são coplanares e a situação em que eles não são coplanares. Para finalizar, alguns exercícios para vocês treinarem os conhecimentos adquiridos na aula de hoje. Então é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula.